Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa live já está começando. Vamos lá, vamos chamar as pessoas para estarem aqui conosco hoje. Olha só, vamos lá fazer um convite aqui. Tô convidando as pessoas. Vamos lá, gente, vamos dar uma convidada nesse povo para estar aqui. Segunda-feira não é todo mundo que está animado, mas nós estamos, né? Porque nós somos pessoas fortes ali. Fortes, fortes, fortes em Cristo. Helenice, bom dia. Jússi, bom dia. Tânia, bom dia. Falei, não é todo mundo que é animado na segunda-feira não, né? Mas nós somos, né, Jússi? Olha lá, firmes e fortes. Nós somos animadíssimos em Cristo Jesus. Paula, bom dia, Paula. Um excelente dia para vocês. Uma segunda-feira repleta de bênçãos e de luz. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só. Já fizemos oração, eu pelo menos já fiz as minhas orações, né? Já todas ali em dia, com a graça de Deus. E agora, hoje nós vamos para a nossa meditação, né? Trabalhando aqui a inteligência emocional e também espiritualidade. Bom dia, poderosa e abençoada. Amém? Recebo, recebo, recebo. Gente, nós temos que receber aquilo que é bênção na nossa vida, né? Vamos aprender a receber. Um bom dia pra você, um bom dia, bom dia. Gente, não sei se é meu óculos, eu não tô enxergando direito não, pessoal. Deixa eu ver. Aqui, agora deu. Credo, gente, acho que esse negócio aqui tá um pouco baixo. Deixa eu erguer. Aqui, meu óculos, ele é multifocal, então dependendo do ângulo que eu olho, ele não dá pra enxergar direito. Vamos lá. Acho que era isso. Era isso que tava meio embaçado aqui, gente. Deixa eu dar uma olhada. Bom dia, Rosane, seja muito bem-vinda nesse dia. Gente, tá um calor nesse Maringá. Eu não sei onde vocês estão, gente, mas aqui eu tô pedindo a Deus, Senhor, manda chuva, uma chuva calma, tranquila, serena, por caridade, porque olha, vou falar pra vocês, aqui tá calor com força. Eu ainda ontem falei pra uma amiga minha, tem dois sol pra cada pessoa aqui. Bom dia, a Helenice está dizendo que essa semana sejamos iluminados e protegidos por São Miguel Arcanjo, que ele interceda pelas nossas necessidades. Isso, Flávia, bom dia. Semana, né, dia 29 é o dia dos arcanjos, gente. Não é de São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, São Uriel, é o dia dos arcanjos. Mas no dia 29 nós celebramos uma devoção muito forte que é por São Miguel Arcanjo, né? Afinal de contas foi ele que derrotou Lúcifer e mandou ele para baixo porque ele falava que ele queria ser igual a Deus. Aí São Miguel Arcanjo grita, quem como Deus? Ninguém. E aí existe toda essa devoção a São Miguel Arcanjo, que é o nosso defensor diante do inimigo. São Miguel Arcanjo é poderoso, é o príncipe dos exércitos celestiais. Caramba, olha só. Gente, falando em exército, né? Falando aí em libertação, falando em cura, para que nós possamos ser libertos do mal. Ontem eu tava vendo um vídeo e me chamou muito a atenção. E eu achei por bem compartilhar com vocês. Olha só. Nós falamos muito em cura e libertação, nós falamos muito em, nossa, eu preciso curar a minha árvore genealógica, eu preciso deixar hábitos negativos, eu carrego muitas coisas, eu tenho certeza que você deve pensar assim também, que carrega muitas coisas essa genealogia, né, de pai, de mãe, de avós, e isso está na Bíblia, inclusive, que nós precisamos rezar, para que nenhum mal da nossa genealogia venha a recair sobre nós. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui, a partir do que eu ouvi ontem. Eu achei muito, muito propício a palavra que foi falada ontem, e eu não vou me lembrar em qual vídeo que estava, mas eu sei que eu ouvi, e eu achei muito propício, porque eu pelo menos já sempre falei para vocês que eu rezo muito pela minha genealogia, eu rezo muito, faço comunhão, não é, confissão pela minha genealogia, porque eu não sei quais foram os pecados dos nossos antepassados, quais foram não só os crimes que eles cometeram, mas também pecados. Nisso, a tua genealogia cometeu crime com certeza, gente, de todos nós. Todos nós somos falhos, e eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou falando de uma realidade que muitas vezes nos atinge e que às vezes nós não nos apercebemos disso. Juliane, Anderson, Val, bom dia. Então, olha só, o que é importante nós sabermos que nós temos sim, os nossos antepassados podem
ter cometido crimes gravíssimos, não é? Podem ter cometido coisas que nós não sabemos, e isso recai sobre nós. Então uma geração de bênçãos recai, mas também algumas coisas de genealogia que são de maldição, não é? Que nós herdamos dos nossos antepassados, porque somos pessoas falhas. Então, olhando para isso, olhando para a nossa genealogia, uma pergunta que eu quero fazer é assim: nós estamos muito preocupados em nos libertar desse jugo hereditário que está nos aprisionando agora. Mas o que nós estamos efetivamente fazendo para deixar para os nossos filhos? Será que nós, enquanto pais, enquanto tios, né, enquanto avós, nós estamos também com boas obras, com boas ações para deixar para a nossa posteridade? Porque o que eu penso, muita gente da nossa posteridade, a linha genealógica, eles cometeram muitos erros, talvez até por ignorância, por não saber buscar ajuda. Só que hoje, nós que estamos nesse tempo, nós temos muita informação. Nós temos informações boas e gratuitas sobre isso. Então, as pessoas dos nossos antepassados muitas vezes eram ignorantes no sentido de não terem conhecimento acerca do que fazer, acerca de como mudar, acerca de em quem procurar ajuda. Então, quero fazer com vocês uma pequena reflexão. Hoje nós temos, né, para os nossos amigos evangélicos, nós temos grandes pastores, nós temos grandes oradores, nós temos pessoas na Igreja Católica também, grandes sacerdotes, grandes bispos, grandes pessoas mesmo, e até da renovação carismática, que tem dom de cura e libertação, que tem dom de oração forte no sentido de tirar, né, quebrar essas maldições. E nós mesmos, quando nós estamos com os sacramentos em dia, quando nós estamos ali ligados com Deus, nós também temos esse poder. Eu falei aqui para vocês, não é? Cris, já falei para vocês, em nome de Jesus, expulsar todo o mal. Nós já temos isso. Gente, um coceira nesse olho, benza a Deus. Então, são poderes, né? São unções que nos são dadas. É claro que a unção do sacerdote é muito maior. Então, o sacerdote que ele recebeu a unção do sacerdócio, ele tem uma força muito maior na oração, mas não quer dizer que nós não tenhamos. Só que para isso nós temos que estar em vida de oração. E o que você quer dizer com isso, Nício? Eu quero dizer que nós muitas vezes atribuímos à nossa genealogia, aos nossos antepassados, maldições que estão recaindo sobre nós. Só que o que nós estamos fazendo para nos livrar dessas maldições? O que efetivamente nós estamos fazendo com todo o conhecimento que nós adquirimos, com tudo isso que está aí à nossa disposição, inclusive nas redes sociais, né? Não pode, cuidado, não vá acreditar em tudo que está escrito nas redes sociais, porque o fake também anda por aí, né? O inimigo, ele planta umas sementinhas ali e as pessoas caem. Mas nós temos hoje muito mais informação, nós temos muito mais locais para buscar essa bênção de Deus. Quantas igrejas, e aí eu trago para vocês igrejas católicas ou não, igrejas evangélicas, onde existem cultos maravilhosos de cura e libertação. Então, o quanto nós estamos de fato buscando essa libertação para nós, e o quanto nós estamos trabalhando para que a nossa descendência não receba o que nós recebemos. Porque a gente vai recair sobre os nossos filhos se nós não fizermos algo. Sabe, se parasse em nós, ok, não é? Se parasse em nós, eu e você talvez aguentaríamos no sentido de vou me sacrificar pela minha família, mas o quanto nós efetivamente estamos nos sacrificando e buscando a Deus para que não recaia sobre a nossa descendência aquilo que foi da nossa ascendência. Cortando laços do inimigo, não é, Neuza? Bom dia, Márcia, bom dia. Entraram mais pessoas ali, eu acabei passando ali, olha. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, o quanto que nós efetivamente estamos trabalhando, ou só pensando, ou só reclamando, ou só murmurando,
o quanto nós efetivamente temos purificado, vamos dizer assim, sendo instrumentos para que purifique, para que nós possamos ajudar a purificar a nossa genealogia, os nossos antepassados, para não recair não só sobre nós, mas sobre a nossa descendência, aquilo que vem da árvore genealógica, gente. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de algo espiritual. Eu estou falando de algo espiritual que reverbera nas nossas emoções e no nosso físico. Quantas doenças que repetiram, né? Avô teve, bisavô teve, avô, pai, mãe, e vem para nós, para os netos, e vem para nós. Quantas doenças repetitivas, quantos padrões repetitivos. Mas que nós possamos hoje refletir um pouquinho. Será que eu, Anice, e você vai colocar o teu nome, tenho feito tudo exatamente para que toda maldição que veio da minha genealogia não recaia sobre os meus filhos, sobre os meus futuros netos ou sobre os seus netos, quem já os tem? Será que eu tenho me empenhado de verdade em deixar quebrar na minha como nós falamos, gente, esqueci, fugiu o nome. Por exemplo, nós temos várias linhagens. No meu tempo, na minha época, não é essa maldição que foi lançada lá atrás, ou que foi atraída, gente, porque muitas vezes nós atraímos maldições, não é, Jéssica? Bom dia. Nós atraímos. Então, em cada geração, tentei lembrar o nome, geração. Em cada geração, Deus levanta alguém daquela casa para rezar, por quebra de maldição de filhos, por quebra de maldição de pais, por quebra de maldição de gerações, por quebra de maldição que vem atrapalhando a tua vida e a minha vida há muito tempo. Então, olha só, Silmara, quanto nós estamos empenhados efetivamente e estamos fazendo tudo o que é possível e necessário para que toda maldição genealógica pare em nós. Gente, eu não estou falando só no campo espiritual. Eu estou falando que quando nós curamos uma emoção nossa, vocês sabem muito que eu falo muito do processo de coaching, quando nós curamos uma emoção negativa nossa, nessa geração, ela não passa para gerações futuras. Então, eu estou falando no campo espiritual, no campo emocional e o campo físico. Bom dia, Angelita. Então, emocional, não é? Espiritual e também no campo físico. Quantas doenças psicossomáticas, quantas doenças ou falsas doenças. Essa semana ainda o padre Duarte Lara, ele é um sacerdote exorcista de Portugal, ele estava lembrando doenças que são falsas doenças. Nisso, como falsa doença? Eu não estou sentindo no corpo? Tô. Você vai sentir no seu corpo, mas é uma doença que ela veio por uma sugestão do inimigo. Uma doença que ela veio através da emoção. E aí, a pessoa trabalhando, quando não trabalha a sua emoção, isso vem para o campo físico. Bom dia, Mateus. Então, olha só a importância de nós tomarmos essa consciência, sabermos que nossa árvore genealógica, nossos antepassados, tiveram doenças físicas, espirituais e mentais, e nós quebrarmos na nossa geração, para que isso não passe adiante para outras gerações. Porque talvez nós estamos preocupados, eu herdei isso porque meu pai, porque minha mãe, porque... Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. A minha mãe se suicidou, vocês sabem, minha avó se suicidou, eu já tive irmão que tentou, eu já tive bisavô que se suicidou. Então, olha só, é uma doença emocional e da alma que vem para o físico. É uma doença, Hilda, emocional e espiritual que vem para o físico. O inimigo, ele sugestiona. O inimigo, ele vai te dar uma sugestão. E aí você começa, não é? Lembra da isca de Satanás? Se sentir ofendido em razão da rejeição que tem e tudo mais. E você vai adoecendo emocionalmente, psicologicamente e até que vem para o corpo. Uma depressão que muitas vezes culmina num suicídio. Então, o quanto nós, eu e você, estamos empenhados na nossa geração a sermos curados, gente.
E quando eu falo curado, não é tomando remédio. Por misericórdia, o remédio é o último estágio. O remédio só se realmente for necessário. Porque o remédio, muitas vezes, ele só vai remediar, efetivamente. Ele não vai curar. Ele só vai ser uma medida paliativa. O que é uma medida paliativa? Que vai ficar ali, né, remediando efetivamente. Não é cura. Nós temos que ir na raiz do problema. O que gerou, o que ocasionou essa doença física em você e em mim? O que está causando essa depressão em você e em mim, muitas vezes? O que já causou problemas na minha família? Gente, de quebras de braço, fraturas emocionais, que chega a quebrar ossos. Não é físico, é emocional que veio para o corpo. Acidentes de carro que atraímos por conta das nossas emoções. Acidentes de carro, pasmem. Acidentes de carro muitas vezes acontecem por conta de fraturas emocionais. A pessoa atrai o acidente de veículo. É impressionante. Isso não dá tempo de explicar aqui. Bom dia, Sumair. Mas acreditem, se você estudar um pouco de neurociência, se você estudar no campo espiritual, você vai entender isso. A física quântica fala isso. Eu começo a atrair coisas que vão denegrir cada vez mais a minha imagem, a minha vida e vai destruir. Espiritualmente existe uma intervenção do inimigo, sim, mas muitas vezes essas doenças com sugestão do inimigo, elas vêm para o corpo, somatizam e traz uma fratura emocional que vem para o campo físico também, inclusive de acidentes de veículo. É muito forte quando nós entendemos isso e a nossa geração que está fazendo para sarar isso. Não é, Gisele? Sumair, querida, bom dia, né? O que nós efetivamente estamos fazendo para estancar esse sangue que está vazando para os nossos filhos e nossos netos. Porque talvez os nossos filhos e os nossos netos estão sofrendo as consequências porque nós não estamos fazendo nada. Os nossos pais não souberam fazer, mas nós estamos numa geração que tem muitas informações. E boas informações. Procurem sempre, gente, informações idôneas, cuidado, porque a internet aceita tudo. Mas eu sempre cito aqui, como sacerdote que eu conheço, Padre Paulo Ricardo, fantástico, Padre Guido, Padre Duarte Lara, que é exorcista português, que está sempre no Instituto Hesed, o próprio Instituto Hesed, os irmãos do Instituto Hesed, Frei Gilson, pessoas assim idôneas, e trazendo para a parte evangélica, pastor Tiago Brunet. Tiago Brunet, eu acho ele fantástico. Pastor André Fernandes. A pastora também, Exanete, que é lá do Moriá. São pessoas, Patrícia, bom dia. São pessoas idôneas. Pessoas que nós temos o conhecimento. Padre José Augusto, que nós temos conhecimento de que são pessoas que praticam a palavra de Deus. Não é pessoa que só proclama. Uma coisa é eu proclamar, outra coisa é eu praticar a palavra de Deus. A proclamação versus a prática. Não é, eu sempre falo, as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Bom dia, filha, Deus te abençoe. Então, o quanto nós, ao invés de ficarmos reclamando que os nossos antepassados trouxeram coisas para nós, a minha genealogia, e tem gente que foi em terreiro de macumba, tem gente que via horóscopo, mas você pode estancar esse sangue agora. O quanto nós efetivamente estamos fazendo tudo o que é possível, tudo o que é necessário, tudo o que é suficiente para mudar a nossa genealogia. Nós somos uma geração, Alba, que foi levantada para que quebrar as maldições das gerações passadas. Nós que estamos aqui nessa live hoje estamos tendo conhecimento. Nisso, mas é muito pesado o fardo, mas se você não quebrar, vai para os teus filhos e para os teus netos. Se já não foram, né? Muita coisa que eu herdei de meus pais já foram para os meus filhos, mas eu estou fazendo de tudo para estancar isso, que não vá para os meus netos, porque eu sei que Deus vai me dar netos. Eu creio firmemente, poderosamente que Deus vai me dar netos. Estava até conversando outro dia com o Padre Pio, gente. Bom dia, Ronaldo, meu querido, que saudade de você. Seja bem-vindo, Ronaldo. Oh, meu Deus, vem para Maringá aqui, gente, para a gente se ver, tomar um café junto. Que homem abençoado, abençoado, Ronaldo. Então,
Nós temos esse conhecimento agora. Olha lá que lindo, bom dia meu querido, que Deus abençoe você, sua esposa, a Roseli, tua irmã maravilhosa. Bom dia, Bernadette. Então olha só, falo de você para todos aqui em Mafra. Olha lá, gente, meu nome tá famoso lá em Mafra. Gratidão, amigo, gratidão, gratidão. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. E obrigada, tá? E obrigada por essa fala aí, que bênção, que Deus continue a nos abençoar nessa missão, né? Porque a nossa missão é grande, né, amigo? A nossa missão é grande. E é Deus quem age através de nós. Que bênção, que bênção. Oh, meu Deus, vem cá pra Maringá pra gente se ver, porque eu ainda não fui pra Mafra, gente, ainda não deu pra eu ir, tem que ir aí ministrar uma palestra, tem que ir aí em Mafra ministrar uma palestra, aí eu vou ter uma desculpa, né, pra eu poder ir pra aí. Ah, meu Deus do céu. Me convida aí, me chama aí que nós vamos, gente, pra essa palestra. A pessoa já se oferecendo pra ir ministrar palestra. Olha só, então... nós precisamos olhar para a nossa genealogia e entender que nós, essa geração nossa, foi escolhida por Deus para viver esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, gente. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos desafiadores, mas que em nome de Jesus já foi proclamada a vitória. Mas nós precisamos curar o quê? O nosso espírito e as nossas emoções, para que o nosso corpo fique sarado, fique curado. Eu sempre falo isso para vocês. O quanto nós estamos efetivamente fazendo através de um treinamento, de uma palestra, de um livro, de um vídeo gratuito que está no Instagram, de um vídeo gratuito que está no YouTube, através de fazer o seu processo de coach, talvez, né, se você tem essas condições financeiras para fazer, através de participar das celebrações dos cultos. Nós temos amigos evangélicos aqui, católicos, cada um, né, entendendo que precisa buscar o seu pastor, o seu sacerdote. Nós precisamos, gente, para ter uma vida, para quebrar maldições na nossa família. E quando eu falo maldições, gente, não é só no campo espiritual. Um vício emocional é uma maldição na família. Por quê? Porque ele não traz coisas boas. Então entendam maldição não só no campo espiritual. Entendam coisas ruins. Como existe o lado bom e o lado do mal e o lado do bem, são coisas que são ruins para nós. Então, quando eu leio um bom livro e coloco em prática, eu já falei isso repetidas vezes, o quanto que nós estamos empenhados em fazer mudar a nossa geração futura. O quanto que nós estamos empenhados, e eu digo nisso, quando eu curo uma emoção minha, é quântico. Eu começo a me curar, começa a curar em volta. Filhos, pais, amigos. Então a importância de nós assumirmos o nosso papel, enquanto cristãos, de fazer o bem aonde nós estivermos. E para isso nós precisamos o quê? Nos desfazer daqueles vícios de estimação. Vícios de reclamação, vícios de murmuração, vícios de briga, vícios de gula, vícios de preguiça, que aliás a gula e a preguiça, ela é pecado capital. Não é só vício, porque geralmente os pecados capitais, Eliane, bom dia, os pecados capitais são a raiz dos demais vícios. Quais são os pecados capitais? Vou citar alguns aqui, são 7, e depois eu até tenho uma anotação que eu fiz, dos pecados capitais e das virtudes que se opõem a esses pecados. Então, o orgulho é um pecado, gente. O orgulho é o pior deles. Mas a ira, não é? A preguiça, a gula, a avareza, são pecados, a inveja, são pecados capitais. São pecados que nos levam à perdição e que dele decorrem vários outros pecados e vícios emocionais. Por isso que eu falo que nós precisamos trabalhar a nossa emoção dentro de um processo de coach, dentro de um método CIS, eu não sei o que você vai fazer. Existem inúmeras opções, mas nós precisamos parar de só ficar ali, ó. Nesse eu estou rezando, eu sei, mas o que mais você pode fazer além da oração? A oração exige o quê? Orar mais ação. O que você está fazendo além da oração? Tem muita gente que reza e não faz nada. Deus, ele quer que nós rezemos e façamos.
rezemos e façamos. Se nos coloquemos a caminho. E esse nos colocar a caminho, eu sei que é desafiador, gente. Eu sei com tantas coisas que nós temos de tarefas diárias. Mas e que tal se você fizesse todo dia um pouquinho? 1% todo dia. Né? Mudasse seus hábitos 1%. Fizesse jejuns de palavra, jejum de celular, jejum de televisão. Então Deus vai nos abençoar, mas nós temos que ter ações concisas e constantes. A constância, deixar a preguiça de lado, para que nós possamos então receber tudo aquilo que é graça e bênção de Deus. Vícios emocionais, gente, isso arrebenta a tua genealogia, arrebenta a tua casa, arrebenta a tua vida. Não pense que você está fazendo só por você. Quando você curar um vício emocional, você está curando teus filhos e teus netos e teus bisnetos. Ou seja, você está contribuindo para que a tua genealogia, a partir de você, seja mais santa, mais saudável, mais próspera, mais abençoada, mais iluminada, mais agraciada. Gente, imagina, você nessa geração que você está, eu na geração que eu estou, nós fomos levantados por Deus para sarar a nossa genealogia, para curar a nossa genealogia. Gente, isso é uma graça de Deus. Nós não podemos ver isso como um fardo. Nós temos que ver isso como uma graça. Porque se eu estou aqui e você está aí, é porque Deus te escolheu, amigo. Deus te escolheu, amiga. Individualmente. Para você ajudar a sarar a tua terra. Sarar a tua casa. Olha, isso é dádiva de Deus. E talvez muitas vezes você pediu, Senhor, usa-me. Agora que Ele quer te usar, você não está querendo ser usado. Porque está desobediente. Porque está rebelde. Não, não quero. Não quero isso para mim. E Deus não vai invadir. Ele vai te pedir. Ele vai te chamar. Mas o quanto você tem ouvido a voz do bom pastor, né, e realmente aceitado a incumbência que Ele te deu. Porque cabe a mim aceitar, cabe a você aceitar. E se você não aceitar, ok. Aí entra o livre-arbítrio do homem. Porque Deus, Ele já de uma certa forma nos predestinou para a abundância. E Ele já nos predestinou para a abundância. Só que nós temos algo chamado livre-arbítrio. Eu aceito se eu quiser. E Deus, Ele vai falar assim, ok, filho, que seja feito conforme a sua vontade e não conforme a minha, que sou Deus. E aí nós entramos nessa arrogância de eu achar que eu sei mais do que Deus. Gente, e eu fiz isso muitas vezes. Toda vez eu confesso esse pecado aqui diante de vocês. Eu não obedecia a Deus. E eu vou te falar, viu? Só levei chute e pontapé. Não que eu não leve hoje, mas eu sei que Deus está me corrigindo e que os pontapés que eu levo hoje é do inimigo que me quer fazer perder. Então esses pontapés eu nem ligo. Agora, você imagina não fazer a vontade de Deus? Nós rezamos todos os dias, Pai Nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. Mas muitas vezes eu quero fazer a minha. E quando quero fazer a minha vontade, Deus não interfere. Ele vai falar, filho, ok, você tem um livre-arbítrio, eu te dei esse livre-arbítrio. Então que seja como a tua vontade, só que você foi predestinado para a abundância. E se você está querendo fazer a tua vontade, a abundância não virá. Ou virá e você vai perder. Ou virá e não será tão bom quanto você poderia desfrutar. Por quê? Porque não está sendo feita a vontade do meu Pai. Olha só. Então, o quanto nós temos feito a vontade de Deus e não a nossa. Quanta coisa falada aqui hoje, né? Quanta coisa. Quantas bênçãos nós podemos colher quando nós vivemos em obediência a Deus. Quantas bênçãos nós podemos colher para a nossa genealogia quando nós aceitamos a incumbência de sermos, nessa geração, as pessoas usadas por Deus para quebrar maldições de genealogias, né, oh meu pai, olha, me fugi, acabei de falar aqui o nome, gente, de gerações passadas, E agora a pergunta que eu faço é, você aceita o convite de Deus? De ser essa pessoa que vai trabalhar firmemente, eficazmente, em obediência, para curar e sarar as gerações passadas da sua família?
e libertar não só você, mas as suas gerações futuras? Bom dia, Giovana, bom dia. Ai, bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia. Então, olha só, o quanto de fato nós estamos deixando Deus fazer a sua vontade na nossa vida, ou nós queremos impor a nossa vontade a Deus. O quanto nós temos buscado meios, que existem todos os meios para curar nosso espiritual, nosso emocional e nosso físico, sem ser com remédio. Gente, eu não estou falando que remédio é ruim. Eu estou falando que o remédio muitas vezes é só para remediar mesmo. Porque a raiz ela está no emocional, a raiz ele está no espiritual. E se você não trabalhar o espiritual e o emocional, o físico não vai ser curado. Bom dia, Deva. Então que hoje nós possamos refletir e aceitar esse convite de Deus, de ser a geração que vai curar as gerações passadas para liberar nossas gerações futuras. Que nós possamos aceitar essa incumbência e para que um dia nós possamos estar lá junto de Deus, não é? Com as nossas gerações passadas já curadas e um dia também com nossas gerações futuras, que muitas delas nós não conheceremos ainda. Não sei quanto tempo eu vou viver, se eu vou viver para curar para netos, bisnetos, né? Enfim, eu não sei. Mas que você hoje reflita sobre essa live, eu espero que ela tenha sido de grande proveito para você, que traga-lhe muita reflexão. E ela vai ficar lá no meu canal do YouTube, se você quiser revê-la, eu acho importante fazer anotação. Venha para a live com um caderninho, não venha para a live simplesmente para ouvir. Venha para a live para que você possa tirar uma lição e viver. Lembra? Oração, ela implica orar mais ação. Orar mais ação. E aí que você cure emocionalmente a sua família. Eliane, bom dia. Que você cure a sua família, que você cure todas as pessoas que merecem ser curadas, inclusive você. Inclusive você. Porque Deus nos criou para a abundância. Mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Um excelente dia para você. Que a paz de Deus reine na sua casa, na sua família. Se quiser tirar um print dessa tela, depois copia o link, coloca nas suas redes sociais também. Assim como eu faço no meu Stories, eu coloco o link, não é? Dessa live aqui e coloco nas minhas redes sociais para que as pessoas possam usufruir. Bom dia com abundância, amém, amém. Vou tirar um print aqui já dessa tela. Eu preciso publicar essa live lá também. Então, que Deus abençoe você. Gratidão, gratidão, amém. Abençoada semana para você também, meu amigo. Que Deus abençoe você grandemente, Ronaldo. Deus abençoe a cada um que esteve aqui, a cada um que ainda vai assistir essa live. Que Deus proteja, guarde e que você agora comece a agir em direção a essa abundância que Deus já te prometeu e já me prometeu. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Amém, amém, Ronaldo, olha lá. Bom dia, Anice, que Deus te abençoe sempre. Amém, Sumaíra, amém. A nós todos, a todos nós.